Qual a melhor raça de ovelhas para criar? Eu recebo essa pergunta muitas e muitas vezes. Mas toda vez que eu recebo essa pergunta, eu penso comigo mesma: essa pessoa ainda não entendeu o que traz resultado na ovinocultura. Porque o que faz você ter resultado na ovinocultura não é a raça específica que você escolheu, mas é a forma como você vai criar essa raça. Muita gente acredita que a escolha da raça é que vai determinar o sucesso com sua criação. E hoje eu estou aqui para te mostrar que você deveria mudar essa pergunta e não me perguntar qual a melhor raça para escolher, mas sim qual o melhor manejo para eu criar a raça que eu escolhi. Se é a primeira vez que você me vê por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais saudáveis, produtivos, com alta qualidade, para que você tenha retorno com a sua criação. E se criar ovelhas é uma coisa que você quer, que você gosta, que você quer melhorar, você quer ter mais sucesso com a sua criação, deixa um like aqui para mim, para eu saber que os meus vídeos estão te ajudando de alguma forma. Aproveita, já se inscreve nesse canal e ativa a notificação, aquele sininho, para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu soltar por aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre raças de ovinos. E quando a gente fala sobre raças, escolher uma raça, escolher qual a melhor raça para você criar, é mais ou menos como se eu estivesse falando para você escolher entre morar em apartamento ou morar numa casa no campo ou numa casa na praia. O que é melhor? Alguns vão preferir um apartamento porque é mais prático, mais seguro, mais fácil de limpar. Outros preferem uma casa porque é mais ampla, tem mais espaço no quintal, posso ter cachorro. Outros preferem uma casa na praia porque já pode curtir ali junto, mora num lugar mais legal. Então, para cada um vai ter uma escolha. Mas nenhuma dessas escolhas está errada. Só vai mudar o jeito de você viver de acordo com a escolha. Com raça é a mesma coisa. Tem criador que prefere a raça Suffolk, tem criador que prefere a raça Texel, tem criador que prefere a raça Santa Inês, tem criador que prefere Dorper. Tem uma infinidade de raças que a gente pode escolher. Cada criador tem sua preferência por determinada raça. Mas o que realmente importa não é a raça que você escolheu criar, ou que você pretende criar, ou que você gosta mais, mas é a maneira como você cria a raça que você escolheu. A forma como você vai trabalhar com a raça que você escolheu, isso vai fazer toda a diferença. Ou seja, o que você tem que entender é qual é o melhor manejo para a raça que você quer criar. Tipo assim, quando você vai fazer um churrasco, tem gente que prefere picanha, tem gente que prefere uma costela. São tempos diferentes para assar, são formas diferentes para assar. As duas são boas, as duas vão atender o gosto de muita gente, mas a forma de manejar esse churrasco é diferente. Então, com raças, a gente tem que entender o quê? Existem raças para aptidões diferentes. O que é aptidão? As raças de ovinos, elas foram desenvolvidas, elas foram sendo melhoradas para atender uma determinada função. Por exemplo, nós temos raças que são boas para a produção de leite. Lacone, East Friesian, Bergamácia, são raças próprias para a produção de leite. Nós temos raças que são próprias para a produção de lã de qualidade, lã fina, lã de roupa, de vestuário, como Merino, Corriedale, Ideal. São raças que produzem lã de qualidade, lã fina, para poder fazer esse tipo de roupa. Nós temos raças que são para a produção de carne, mas que também têm lã, não uma lã de qualidade como essas anteriores que eu falei, mas também produzem lã, como Texel, Iri de France, Suffolk. E temos raças que são produtoras de carne que não produzem lã. Por exemplo, Dorper, que é um semilanado, Santa Inês, que é deslanado, Morada Nova, que é deslanado. Então, o que você precisa entender é qual é a função que você quer na sua criação de ovinos. Você quer animais para leite? Você quer animais para lã de qualidade? Você quer animais para carne? Qual é a sua intenção? E a partir disso você vai escolher a raça pensando no quê? Pensando em comércio, se você vai ter facilidade para vender na sua região. E quando eu falo em comércio, não estou falando só, por exemplo, de carne, produção de carne, mas você provavelmente vai ter matrizes para vender, vai ter borregas para vender para reprodução, pode ter procura de reprodutores na sua região, então você pode ter venda de reprodutores. Então, qual é o que tem mais saída na sua região? Ou você vai criar para vender mais distante? Qual é a sua realidade? São essas perguntas que você deve se fazer na hora que você vai escolher uma raça, e não qual a melhor raça para criar. E de acordo com a sua realidade, com a realidade que você vai trabalhar na sua propriedade, você pode acrescentar alguns critérios na escolha da raça. Por exemplo, eu vou criar uma raça, vou criar uns animais na minha propriedade totalmente a pasto, eu preciso de uma raça mais rústica.
Então eu vou buscar uma raça que seja rústica, que eu possa criar naquele formato de manejo que eu pretendo ter na minha propriedade. Eu quero criar animais em confinamento, então eu quero animais que tenham um ganho de peso rápido, que tenham um bom desenvolvimento. Eu posso trabalhar com cruzamento, eu posso trabalhar com raça pura, mas eu vou escolher animais que são animais de raças de produção de carne. Eu quero animais para leite, então eu vou buscar animais que são próprios para a produção de leite. Porque apesar de todas as ovelhas produzirem leite, todas elas têm glândula mamária, aquelas raças que são específicas para a produção de leite têm uma produção maior, então elas vão te dar um retorno maior. Vão comer a mesma coisa que uma outra ovelha sem qualidade para a produção de leite vai comer, mas essas que são de raças próprias para a produção de leite tendem a ter uma produção muito maior de leite e te responder com mais resultado. E se eu quiser criar animais registrados? Aí você tem que ver qual que vai ser a sua facilidade de vender esses animais registrados na região. Qual que é a maior procura? O que os criadores em torno procuram mais? Qual é a raça que mais se destaca? Ou você vai trazer uma raça nova e vai fazer um marketing em cima dessa produção. Então, tudo isso você vai avaliar na hora de escolher a raça. Mas é uma coisa muito importante, todas, sem exceção, todas as raças têm qualidades e têm defeitos. Não existe raça perfeita. Todas elas têm pontos negativos e pontos positivos. Você vai ter que ver dentro do seu ambiente, dentro do que você pretende, quais são os principais pontos que você quer levar em consideração. Agora, independente de qualidade e de defeito das raças, o que vai te trazer resultado não é a raça, mas é a forma como você maneja ela, a forma como você cuida dos seus animais. E mesmo dentro de todas as raças, a gente tem animais que são bons e animais que são ruins. Porque o que vai fazer com que esses animais melhorem na sua criação, melhorem em resposta de produção para você, é a seleção. É a seleção dentro da sua realidade. Então, uma boa escolha é importante. Comprar animais que tenham menos defeitos possíveis na hora de comprar, fazer uma boa escolha. Trazer esses animais, fazer o cruzamento dentro da propriedade e avaliar esses cruzamentos. Ver quais animais dentro da sua realidade são os que produzem melhor, são os que te dão mais retorno, te dão mais resultado. E é em cima disso, desses resultados, que você vai fazendo sua seleção dentro da raça que você escolheu, melhorando cada vez mais as próximas gerações. E a facilidade de ovinos é que a gente faz isso com uma rapidez muito grande, porque a gestação de uma ovelha é em 5 meses, com 3 meses você já tem esse animal desmamado, com 8 a 12 meses, se você tiver um bom trabalho, você já tem uma borrega pronta para entrar na monta, para daqui a 5 meses já produzir uma nova geração. Então, fazendo um trabalho bem feito dentro da propriedade, você evolui muito rapidamente seus animais. Agora, o que vai dar resultado, mais uma vez, não é a raça que você escolheu, mas é a forma como você maneja os animais dentro da propriedade. A raça, ela pode ter o potencial para a produção de carne, potencial para a produção de leite, potencial para a produção de lã, mas quem vai dar o resultado de verdade é o manejo. Deixa eu dar um exemplo como a forma como a gente cria os animais é muito importante. Eu crio animais da raça Santa Inês. Foi a raça que eu escolhi para criar assim que a gente começou a criação aqui, lá em 2002. E eu sou apaixonada pela raça e sei dos defeitos e das qualidades da raça. E numa exposição onde a gente tinha levado alguns animais nossos para expor e para vender, um criador de uma região muito fria do Rio Grande do Sul queria comprar esse lote de ovelhas e um reprodutor. E a gente ficou meio receoso de vender um animal deslanado, Santa Inês não tem lã, para uma região muito fria. Na minha região, eles estavam adaptados. Aqui a gente tem período de inverno e período de verão. E o frio nosso não é tão intenso. E a gente ficou com certo receio. Mas o criador insistiu, ele queria testar a raça nessa região, então a gente fez a venda. E esse criador, ele tinha animais de lã e ele tinha acabado de fazer essa compra nossa do Santa Inês. Um ano depois, ele nos encontrou numa exposição. E aí, ele tinha tido os partos do ano, tinha tido uma geada muito intensa, um inverno muito frio aquele ano, e ele veio ao nosso encontro já direto com uma pergunta para a gente. Perdi 30% dos meus cordeiros esse ano, que morreram por função de geada. Adivinha qual raça que morreu mais? Aí já olhei para meu marido, a gente já pensou, falei, meu Deus do céu, ele vai dizer que o rebanho de Santa Inês foi dizimado. E para nossa surpresa, o que ele tinha perdido mais eram os animais de lã, porque os animais de lã, assim que ele abria o galpão, os animais saíam para o pasto, levavam seus cordeiros e os cordeiros foram morrendo de frio. A Santa Inês esperavam o sol subir, esperavam estar mais quente para então ir para o pasto. E isso comprova como o manejo determina o sucesso numa criação. Se esses animais, se todas essas ovelhas tivessem ficado fechadas até o sol subir, até a pastagem estar mais aquecida,
mais quente para os cordeiros irem para o pasto, ele teria tido muito menos mortalidade, mesmo dos animais manados. No caso, as ovelhas santainês não quiseram ir por causa do frio e as outras foram, mas se ele tivesse feito um manejo para evitar que todas saíssem, alimentar elas antes do sol tá alto, ele teria evitado essas mortes. Então isso deve servir como um ensinamento. Não é a raça que vai determinar o sucesso, mas é a forma como você conduz a criação. E uma coisa que eu vejo com muita frequência é quando o criador não está tendo sucesso na criação e ele acha que o problema dele é a raça. Normalmente, quase 90% das vezes, isso não é o problema da criação. O problema está no manejo. Então, antes de sair procurando a raça que vai se adaptar melhor à sua região, a raça que é melhor para você, a raça que é o ideal para você criar, se pergunte, se você já cria e está tendo problemas, se pergunte, eu estou fazendo o manejo certo para os meus animais? Eu estou atendendo a necessidade das minhas ovelhas? Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso para a raça que eu tenho dentro da minha criação? Ovinocultura não é sobre a melhor raça, sobre o melhor vermífugo, sobre o melhor remédio. É sobre como você pode fazer o melhor com o que você tem. Então, se você já fez essa pergunta, qual a melhor raça para criar? Comece a pensar de uma forma diferente. Qual o melhor manejo eu devo ter para a raça que eu escolher criar? Qual a melhor forma de eu ter animais saudáveis, independente da raça que eu escolher? E se esse vídeo te fez pensar um pouquinho diferente sobre a criação, os problemas que você pode estar enfrentando no seu rebanho, então não deixa de curtir esse vídeo, para eu saber que eu estou te ajudando de uma certa forma. E aproveita e compartilha esse vídeo com aquele criador que pode estar passando por esse problema, por essa dúvida, está num momento de escolha, para fazer ele refletir sobre isso também. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.